Olá pessoal, sou o professor Rodrigo e continuando nosso assunto sobre movimento uniformemente variado, falando agora sobre lançamentos e quedas livres, vamos ver uma relação muito interessante que é a relação de Galileu. Essa relação ela pode nos ajudar a resolver problemas que a princípio são muito complicados de uma maneira bem mais simples. Então a relação de Galileu ela vai dizer o seguinte, que quando você tem um objeto e esse objeto está em queda livre, em um primeiro intervalo de tempo t, esse objeto ele vai percorrer uma distância x. Em um outro intervalo 2t, a distância agora vai ser 3x. No intervalo 3t, a distância vai ser igual a 5x. Ou seja, no primeiro intervalo, a distância é x. Quando eu dobro o intervalo de tempo, a distância vai ser 3x. Quando eu triplico o intervalo de tempo, a distância vai ser 5x, percorrida pelo objeto. Isso acontece porque quando objetos estão em quedas livres, esses objetos eles têm um movimento que ele é acelerado. E ele é acelerado de maneira uniforme. Então vamos ver isso. Partindo da equação S igual a S0 mais V0t mais gt ao quadrado sobre 2, vamos considerar que o objeto ele é abandonado, então ele tem a velocidade inicial igual a zero. Esse S aqui eu vou passar para o outro lado, então vou ficar com S menos S0 vai ser igual a gt ao quadrado sobre 2. S menos S0 é o meu ΔS, que vai ser igual a 1 gt ao quadrado sobre 2. Vou chamar isso daqui, então, de x. Então, o meu primeiro deslocamento para t vai ser igual a x. Vamos substituir o t agora por 2t, ou seja, dobrar o tempo. Então, para 2t, o que a gente tem? A gente tem essa expressão aqui, ΔS, igual a g, só que no lugar do t agora eu vou colocar 2t. Então, vai ficar 2t ao quadrado dividido por 2. Logo, o meu ΔS vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 1g. 2 ao quadrado vai dar 4 vezes t ao quadrado sobre 2. Posso escrever isso assim, ó. ΔS vai ser igual a 1 4, que multiplica com gt ao quadrado sobre 2. Mas perceba que esse daqui é o mesmo valor encontrado aqui, que eu chamei de x. Logo, para um tempo igual a 2t, o meu ΔS ele vai percorrer 4x. E como que vai ser isso? Vai ser o x que percorreu no tempo t e mais o 3x que ele percorreu no tempo 2t, né? No t seguinte. Então, o deslocamento total aqui, que ele vai ter percorrido, vai ser um x mais um 3x. Onde isso daqui vai ser o primeiro deslocamento em um intervalo t. Esse daqui vai ser um segundo deslocamento em um intervalo 2t. Se, por exemplo, se você trocar por números, se você fala que em 1 segundo o objeto vai percorrer x, em 2 segundos o objeto vai percorrer 3x. A gente pode continuar isso. Se a gente fizer então para 3t, o que a gente vai ter? ΔS vai ser igual a 1g, que multiplica agora um 3t ao quadrado dividido por 2. ΔS vai ser igual a 1g, que multiplica 3 ao quadrado vai dar 9, vezes t ao quadrado sobre 2. Reescrevendo, ΔS vai ser igual a 9 gt ao quadrado sobre 2. ΔS então vai ser igual a 9, mais uma vez, esse valor aqui é aquele valor inicial, é x. Então com isso, então esse tempo total 9x, ele vai ser igual a um x do primeiro segundo, mais um 3x do segundo segundo de movimento, né, do instante 2, mais um 5x desse instante aqui, de 3t.
Então, só para ficar mais claro, para a gente entender um pouco melhor, deixa eu só reescrever isso daqui, que essa posição aqui eu acho que não ficou muito legal. Mas vamos lá, só para vocês entenderem um pouco melhor como que funciona isso. Então imagina só que eu solto uma pedra, e no momento que eu solto a pedra, eu disparo o cronômetro. Essa pedra vem e cai, e eu vou para o cronômetro, e não só o cronômetro, eu congelo o tempo. Depois de 1 segundo. Vamos considerar como se fosse 1 segundo. Imagina ainda que em 1 segundo, essa pedra ela se moveu por 1 metro. Então aqui é só uma suposição. É evidente que com a aceleração da gravidade, em 1 segundo, o objeto em queda livre ele não vai se mover por 1 metro, né? Se a gente considerar o g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, ele se moveria 5 metros. Mas eu vou colocar um aqui só para poder ficar um pouco mais claro, para que você possa entender. Então tá, então o tempo está congelado. Então nesse tempo de 1 segundo, ele se moveu 1 metro. Então até aqui, até essa posição aqui, eu tenho um tempo t. Então o tempo está congelado. Eu vou e dou play no tempo novamente. Com isso, a pedra volta a cair. E eu deixo o tempo correr por mais 1 segundo. Então, chegando aqui, eu vou e paro novamente. Então aqui ele vai andar mais 1 segundo. Só que agora a pedra não vai percorrer só 1 metro. Ela vai percorrer 3 vezes o valor inicial, ou seja, 3 metros. Então no segundo, né? No segundo número 2, ou melhor, no instante número 2, a pedra vai percorrer 3 vezes o valor da distância inicial. Então, estou considerando a distância inicial como sendo 1 metro, então agora vai percorrer 3 metros. E o tempo total aqui, ele vai ser o quê? Vai ser 2t. Por quê? Porque eu vou somar esse tempo aqui, esse intervalo de tempo aqui, com esse intervalo de tempo aqui. No caso, seria 2 segundos, né? Soma esse primeiro segundo aqui com esse outro 1 segundo aqui. Beleza, tempo congelado, né? Eu vou lá e dou play no tempo novamente. A pedra volta a cair. Eu deixo o tempo rolar por mais 1 segundo. Então o tempo roda por mais 1 segundo. Eu vou e congelo o tempo novamente. Venho aqui com a minha trena e meço novamente qual foi a distância percorrida nesse mais 1 segundo de tempo que eu deixei rolando. Com isso, eu vejo que a distância foi de 5 metros, ou 5 vezes o valor inicial. E aqui o tempo total foi de 3t. Esse intervalo aqui foi de mais 1 segundo. Então o que acontece? Esses intervalos de tempo aqui eles são iguais, tá? Então eu deixei rolar aqui por 1 segundo, andou 1 metro. Deixei rolar por mais 1 segundo, andou 3 metros. Deixei rolar por mais 1 segundo, andou 5 metros. Se eu continuar isso daqui, por exemplo, deixar rolar aqui por mais 1 segundo, a pedra vai rolar, ela vai cair mais 7 metros. Então, se eu deixar aqui mais 1 segundo, deixei 1 segundo, andou x. Deixei mais 1 segundo, andou 3x. Deixei mais 1 segundo, andou 5x. Se eu deixar mais 1 segundo, anda 7x. Deixando mais 1 segundo, anda 9x. E assim sucessivamente. Perceba que os múltiplos da distância aqui, eles são sempre números ímpares. Então vamos só trocar esse segundo aqui por um instante de tempo qualquer. Então no lugar de segundo, eu vou colocar um instante de tempo t. Os intervalos de tempo aqui eles são iguais. Então t, t e t. Então aqui eu deixo sempre andar para o intervalo de tempo t. E essa daqui é a soma, né? Nesse pontinho aqui é a soma total do tempo. Então no intervalo de tempo t, o pontinho aqui é a soma dt. Deixo outro intervalo de tempo t, esse pontinho aqui vai somar esse t aqui com esse t de cima, então vai dar 2t. Deixo outro intervalo de tempo t e o tempo total aqui no final vai ser de 3t. Para o exemplo que eu elaborei para vocês, eu disse que essa distância é de 1 metro, no entanto, essa distância pode ser qualquer valor. Vamos aplicar a relação de Galileu na resolução do seguinte exemplo. Um corpo em queda livre percorre uma distância vertical d em 2 segundos. Logo, a distância percorrida em 6 segundos será de... Então vamos lá. Da relação de Galileu, eu sei que a distância de um objeto em queda livre, ela vai ser dada por b, né, no caso que eu estou trocando x por d,
que é a letra que o exercício está usando, em um primeiro instante. Esse primeiro instante aqui, ele está definindo como sendo um instante de 2 segundos. Ou seja, o intervalo de tempo é de 2 segundos. Então, no intervalo de tempo 2t, a gente vai ter um deslocamento de 3d. No intervalo de tempo igual a 3t, a gente vai ter um deslocamento de 5d. Então, o que acontece? No primeiro intervalo, no instante t igual a 2 segundos, ele percorreu d. No segundo instante, no outro intervalo de t igual a 2 segundos, ele vai percorrer 3d. E no último instante, t igual a 2 segundos novamente, ele vai percorrer 5d. Funciona mais ou menos assim. Você solta o objeto, você tem um intervalo de tempo, t igual a 2 segundos, e você vem cá e mede a altura com que esse objeto se moveu, essa distância, né? Então, deu d. Eu venho aqui e deixo mais 2 segundos, totalizando um tempo total aqui de 2t. Então, o objeto vai se mover 3d. Eu deixo mais um intervalo de 2 segundos, totalizando agora um intervalo total de 3t. E o objeto vai ter se movido mais 5d. Ele fala que qual que é a distância percorrida em 6 segundos. Então, somando 2 com 2 dá 4, com 2 dá 6. Então, a distância percorrida vai ser a soma aqui também. Então, vai ser 5 com 3 vai dar 8, com 1 vai dar 9. Então, a distância percorrida total vai ser igual a 9d no intervalo de tempo total de 6 segundos, que é o que ele pede. Então, a resposta correta aqui vai ser a letra D. Outra forma da gente fazer esse exercício é o seguinte. Para um tempo de 2 segundos, o objeto em queda livre, que tem uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo 2 segundos ao quadrado, dividido por 2, ele vai ter percorrido a distância d. Qual que é essa distância d? A distância d vai ser igual a 5 vezes 4, que vai dar 20 metros. Por um tempo de 6 segundos, então, eu vou percorrer a distância d2, por tempo de 6 segundos. Então, vai ser 10, 6 ao quadrado, dividido por 2. Logo, o d2 vai ser igual a 10 vezes 36 sobre 2. 10 vezes 36 vai dar 360, dividido por 2 vai dar 180 metros. Eu quero saber quantas vezes esse d2 aqui é maior que o d. Então, eu faço d2 sobre d, que vai me dar 180 sobre 20. Simplifique isso daqui, 18 dividido por 2 vai dar 9, então d2 sobre d vai ser igual a 9. Logo, o d2 é igual a 9d. Essa seria uma outra forma de você fazer o exercício, que também daria a letra D do exercício.